Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Por cá, professor Nilbert Lima. Já tem um tempo que eu não gravo aqui para este canal no YouTube, mas sejam bem-vindos. Se você é a sua primeira vez que entra aqui no meu canal, curta, compartilhe, dá uma moral pretinho e vamos nessa, certo? De hoje que eu tô tentando fazer esse vídeo. Muitas coisas aconteceram durante a semana e tentando colocar esse vídeo de resumo em nosso grupo, em nosso clube da leitura, para que possamos nos estimular a ler mais livros até a reta final aí desse ano. Vamos tentar pelo menos ler uns 4 a 5 livros, analisando tematicamente cada um deles. E o primeiro dessa leitura semanal, dessa leitura mapeada da série aqui, é o emborrecimento programado, que eu estou trazendo hoje para vocês, e vou esmiuçar detalhe por detalhe desse pequeno, mas grande livro para quem é da área de educação. Então vamos nessa logo depois da nossa abertura. Sejamos bem-vindos e vamos entender o que é que eu vou trazer nesse vídeo aqui. Vou trazer um pouco da história do livro, certo? Alguns personagens, crítica, indicação, um mapa mental com os pontos mais importantes que eu destaquei deste livro e a minha conclusão sobre o livro. É sobre isso que iremos falar. Vamos para frente. Pessoal, Emborrecimento Programado, com seu título original Dubbing Us Down, é uma obra que critica o sistema educacional americano, escrito por John Taylor Gatto, um professor premiado que se tornou um crítico feroz da educação pública. Esse livro ele vai focar em temas como o sistema educacional, que segundo o autor, falha em educar de fato os jovens. Ao invés disso, emburrece esses estudantes, privando-los de pensamento crítico e autonomia. A história reflete as experiências de Gatto como educador e observações de como o sistema, desde o século XIX, foi desenhado para mais controlar do que educar. Observe, esse livro ele traz alguns aspectos muito interessantes e cabe destacar, não só da educação americana, conforme o próprio começo já diz, mas da educação de modo geral, certo? Aqui no Brasil, recentemente tivemos uma mudança, acho que é 2022, no ensino médio, certo? Agora, por que tantas mudanças no ensino médio? Mudanças essas que quase sempre não são efetivas e não são significativas para a educação desses jovens que já estão em uma fase de preparação para o mercado de trabalho. São mudanças apenas políticas, certo? E é nisso que o John Taylor Gatto, quando eu falar de gato, não é o gato miau não, viu? Quando eu falar de gato aqui nesse vídeo, é do autor, beleza? Já avisei que vai dar merda isso. Então, voltando, o John Taylor Gatto, ele traz essa crítica mostrando que a educação que o seu pai, que também era educador, tinha e dava séculos atrás. E olha que o livro foi publicado em 1992, já tem 32 anos que esse livro foi publicado, e as características, a crítica ainda é recente, a crítica ainda é atemporal. Por quê? Porque o sistema não mudou. O sistema ele não tem se adequado às mudanças na vida dos jovens. Os jovens hoje estão mais cibernéticos, mais voltados para as redes sociais do que voltados para os livros, como nessa imagem que a gente vê aí. Então, esses jovens eles se interessam mais por um carinha que fale sobre o que ele quer ouvir, que fale sobre o que ele acha interessante, do que um texto denso e complexo
que é descrito no livro. E a educação não acompanha esse ritmo, não torna o conhecimento autônomo, como já era até discutido por Paulo Freire, um conhecimento em que o jovem, ele mesmo, tem a sua autonomia, a sua capacidade de ir construir o seu conhecimento e não apenas receber conhecimento como há séculos atrás era feito. Mas esse molde ainda não mudou, a educação não acompanhou. Personagens do livro. Alguns personagens não existem personagens como personagens tradicionais de um romance. O livro é um ensaio, certo? O que é um ensaio? É basicamente, quem já leu um artigo científico, é uma forma de você expressar, relatar e observar cientificamente determinados comportamentos, determinadas mudanças ou aspectos que você pretende contribuir para uma determinada área. É o que o livro se propõe a fazer, certo? No entanto, há personagens que a gente pode destacar aqui, que são os estudantes, os professores, os administradores do sistema educacional, que continuam reproduzindo o mesmo molde, a mesma forma de ensinar de séculos atrás, os responsáveis por moldar, que realmente, atualmente, são os responsáveis por moldar o sistema educacional, tanto nacional quanto mundial, que são os empresários e os políticos. Os empresários por seus interesses e os políticos pelos mesmos interesses dos empresários, que são aqueles que financiam campanha, que financiam partido e por aí vai. E é o que acontece. O ensino médio já foi mudado agora no novo governo. O governo atual mudou novamente o ensino médio, que já vai ser implantado ano que vem. Então tínhamos um ensino médio onde muito das características essenciais para a formação de jovens para o mercado de trabalho foram desvencilhadas, certo? Muito das características que se propunha de dar autonomia a esse jovem não foram efetivamente alcançadas. Temas irrelevantes que foram trazidos como forma de disciplina neste novo ensino médio. Então, são tentativas de adequar as novas tendências, as novas formas de se ensinar, sem ter um respaldo, sem ter um laboratório, sem ter uma observação, só por interesses políticos e eleitoreiros. Por que não se muda a base dignamente para que alcancemos bons jovens lá no ensino médio, de profissionais já com os conhecimentos básicos alicerçados? Não alcançamos esses jovens com conhecimentos básicos alicerçados no ensino médio. Inclusive, tem muitos jovens que chegam ao ensino médio e são analfabetos funcionais. Sabe o que é analfabeto funcional? Aquele que lê um texto e não interpreta. Muitos estão assim, vai até para um nível superior. Então, se vulgarizou, se desmistificou e se desmistificou esse ensino da pior forma possível. Essa crítica é muito importante trazer, conforme a minha interpretação do livro de John Taylor Gatto, Emburrecimento Programado. Por quê? Porque os políticos têm interesse em emburrecer a sociedade, torná-las reféns de um modelo educacional que não vai agregar valor nem crescimento para que eles continuem votando nas mesmas porcarias que ainda estão aí. Ai, cale-se, você me deixa... Melhor parar de falar, vamos se ater ao livro, vamos nessa. Então, dando continuidade aqui ao livro, a crítica central do livro, de todo o teu conteúdo, é essa aqui. Gatto, ele argumenta que o sistema educacional foi propositalmente criado para criar uma sociedade conformista e indivíduos não autônomos. Critica e traz 6 funções ocultas na educação pública. Observe que eu vou listar
e vou destacar cada funções dessas 6 listadas no livro e que você, ou como estudante ou como professor, vai entender e vai dizer: realmente isso acontece na educação pública e não percebemos. Primeiro, classificação das crianças. Elas são separadas e estratificadas desde cedo, criando hierarquias artificiais. Explicando esse conceito melhor, as crianças elas são separadas em grupos, em formas, não em habilidades, não em autonomias, em formas que se pretende moldar aquele tipo de conhecimento. Cada criança individualmente tem habilidade para determinada área, mas isso não importa nesse sistema. Importa a classificação delas de acordo com ao que é estabelecido virtualmente pela Secretaria de Educação ou pelo Ministério da Educação, e essas crianças vão passando de série em série sem ter os conhecimentos basilares previstos para a série posterior, sem ter um arcabouço, sem ter uma base. E aí já gera essa distorção dessas hierarquias artificiais. Segundo, ensinando a dependência. Os estudantes eles ficam treinados para depender da autoridade e aprovação constante. A autoridade do professor e a aprovação da escola e do professor e de todas as suas regras. O aluno ele não tem autonomia crítica para moldar. A gente observa como professor que você passa um determinado conteúdo e os alunos de hoje se restringem ao que você fala, como se você fosse um influencer que tem autoridade sobre aquele saber e ele não vai além daquilo, não vai além do que foi proposto, não vai além do que foi previsto na atividade, no conteúdo. O professor deveria ser apenas um mediador, aquele que tem um conhecimento anterior, que seguiu uma linha cronológica de estudo e que pode mediar você a alcançar aquele mesmo estudo, como acontece com um instrutor de academia. O instrutor de academia pode tornar você grande se ele tem um shape bom. Você pode ter o mesmo shape que ele sem a autonomia de se exercitar, de se alimentar bem, de dormir bem? Não. Então o professor tem esse mesmo papel, só que ensinamos aos nossos alunos a dependência, certo? Terceira crítica citada no livro: fragmentação do conhecimento. O conhecimento é dividido em diversos blocos rígidos e sem conexão com a vida real. Grande crítica a uma das minhas áreas da geografia, certo? E da área também que eu me aperfeiçoei agora, que é a área da ciência da computação. Eu sou fissurado por tecnologia. Gosto muito dos adventos tecnológicos e gostaria de tornar esses conhecimentos práticos. Então, como eu como educador, como posso tornar o que é prático, o que é aplicável do meu conteúdo à vida daquele jovem? Não há conexão. Muitas disciplinas só aprendem, só ensinam o conceito e se vira aí. Esse conceito é para quê? Tem que aprender. Simplesmente tem que aprender. E a gente reproduz isso ainda no sistema educacional falido de séculos atrás. Outro fator: destruição da curiosidade. Os meninos hoje não têm mais curiosidade. TikTok, YouTube, não só o problema da escola, mas o problema de outros elementos que a escola não soube se antecipar e não soube orientar bem os jovens nesse assunto. A escola em comunhão com os pais, certo? Desenvolvimento de uma personalidade dividida. As crianças aprendem a se manter suas vidas pessoais e escolares separadas. Não há dissociação disso. Se a criança não for bem em casa, ela não vai bem na escola. Se a criança não for bem na escola, ela não vai bem em seu lar. Então tem que haver uma harmonia entre esses dois ambientes, que é necessariamente o trabalho da criança naquele momento, naquela iniciação vital. E o controle social. As escolas treinam a ter conformidade e obediência.
seja ideológica, seja social, seja... Mas cabe aqui destacar fatores construtivos nisso. Não estamos demonizando isso aí necessariamente. Há fatores construtivos nesse controle social, porque pode, não havendo esse controle, haver o distúrbio, a turba e o descontrole social. Em uma sociedade coletiva, você tem que aprender onde começa e onde termina os seus limites, certo? Mas a crítica necessariamente é a determinada conformidade e obediência de que é mais interessante para os políticos, de você não criticar a atuação daquele político que você elegeu, lhe propondo melhorar a educação e que desvia a verba da merenda quando está no poder. Então, é essa conformidade, é essa obediência que, de certa forma, alguns conceitos ideológicos, tanto na educação de base quanto no ensino médio e também, principalmente, nas universidades, ainda ocorrem. Ah, você é o Dorinho. Oi! Oi! Pode deixar. Tá vendo, Dorinho? Eu entrei bem do lado. E daí, continuando a nossa jornada, a indicação desse livro. Esse livro, de acordo com a minha leitura, é indicado para educadores, pais e qualquer pessoa interessada em reflexão crítica sobre o sistema educacional. Tem muitos trechos, tem muitos relatos de observação do John Taylor Gatto sobre os seus alunos, sobre a comunidade escolar, sobre o papel de cada um desses autores, que são o estudante, que é os administradores da escola, que são os professores, que é o sistema político, o sistema empresarial e por aí vai. Todos esses atores sociais da educação. E também é relevante para aqueles que questionam a forma como a educação pública está estruturada. Pode servir muito bem para a tua aplicação, teu uso no TCC, aplicação e uso num estudo sobre educação pública e por aí vai, certo? E, em resumo, tudo que vimos nesse vídeo se sintetiza nisso aqui e se sintetiza na proposta do livro. Sistema educacional, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê? Pá. Deixa eu reabrir aqui, deixa eu reorganizar. Vamos lá. Aqui. Sistema educacional, estrutura, controle e emborrecimento. Estrutura, controle e emborrecimento. Sistema educacional. Fragmentação do conhecimento. Conhecimento separado e pouco aplicável à vida real. Aplicabilidade, contextualização desse conteúdo. Classificação, hierarquias sociais e controle social. Isso é o interesse maior dos políticos, empresários e curiosidade sufocada pelo currículo rígido da educação atual na área pública. Solução, uma educação alternativa, uma autonomia, criatividade e aprendizado dirigido, pois o professor nesse trabalho é apenas um mediador e não o detentor do saber, conforme a etimologia da própria palavra, né? Aluno, ser sem luz, professor, o dotado da luz do conhecimento. Conclusão, Gatto conclui, não é aquele gato do miau não, viu? Gatto, o autor. Gatto conclui que o sistema educacional público serve para conformar, controlar e emburrecer os jovens, ao invés de prepará-los para serem indivíduos pensantes e autônomos. Ele defende que a verdadeira educação vem de ambientes que provém a liberdade, curiosidade e aprendizado ao longo da vida. Seu trabalho serve como uma chamada para repensarmos radicalmente como abordar a educação e possivelmente abandonar o sistema convencional em favor de formas mais flexíveis e individualizadas de aprendizado. Então, pensemos nisso. Uma ótima recomendação para vocês, que vocês possam ler e se deliciar com os relatos e as observações do livro de John Taylor Gatto, Emburrecimento Programado. Ótima indicação, indico e faço essa sugestão para todos vocês. Se você gostou do vídeo, achou o vídeo bom,
curta, compartilha. Se você achou ruim, bota nos comentários, me fala que você vai estar contribuindo para esse cara melhorar os vídeos cada dia mais de volta a esse canal. Agora vamos postar regularmente, ok? Sem sombra de dúvidas. Vamos nessa. Um abraço, fiquem com Deus. Foi. Tchau.